Olá, eu sou Vander Ferreira de Andrade e venho aqui trazer a você um tema relevante, um tema importante, qual seja o da LGPD, o da Lei Geral de Proteção de Dados aplicada aos condomínios. De que forma a LGPD se aplica aos condomínios? Vejam vocês que já houve inclusive uma polêmica se, por ocasião da entrada em vigor da LGPD no Brasil, os condomínios teriam sido abarcados pelo alcance da lei. A argumentação de que talvez os condomínios não estivessem sob a égide da LGPD repousou na linha de entender que, porque o condomínio não é uma pessoa jurídica, e de fato o grande destinatário da LGPD são as pessoas jurídicas, talvez fosse o caso dele não ter que se curvar, não ter que se subordinar ao comando da lei. Contudo, essa questão restou superada, seja por força do entendimento de que, de fato, o condomínio ele coleta dados, ele armazena dados, ele faz com que dados ingressem nos seus portfólios, nos seus arquivos, nos seus bancos de dados, e da mesma forma ele faz inclusão e exclusão de dados e tantas outras formas de movimentos de dados naquilo que nós chamamos de tratamento de dados. Aliás, já queria antecipar que nós teremos aqui algumas palavras novas, alguns termos novos, a terminologia da LGPD, que faz com que tenhamos que fazer uma comunicação, uma ponte entre o direito, a administração e também a ciência da informação, da tecnologia da informação. Vamos lá, diretamente ao que interessa, mas eu costumo dizer o seguinte, que quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que é bom que nós saibamos a origem da LGPD. Por que ela é tão importante? Vejam vocês que há quem a compare, e eu faço essa comparação, na sua importância, no seu impacto na ordem jurídica e na ordem social, com o que aconteceu em 1990. Para quem se recorda, em 1990 nós tivemos uma revolução no Brasil na ordem normativa. Entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor. E até então não havia o chamado direito do consumidor, o direito consumerista. De repente, você tinha ali uma nova lei, você tinha um novo direito, as faculdades começaram a ensinar direito do consumidor, passou a ter uma cadeira dentro dos bancos universitários, os cursos de pós-graduação, mas acima de tudo, as empresas tendo que se ajustar, se alinhar e se reconfigurar diante das exigências do Código de Defesa do Consumidor. Passados mais de 30 anos, nós voltamos a viver uma revolução. Todas as empresas, todas as pessoas jurídicas e os condomínios também têm agora que se amoldar, que se alinhar, que se ajustar às diretrizes e às normas da LGPD. Uma profunda revolução nas práticas empresariais, uma profunda revolução nas práticas de gestão que envolvem não somente pessoas jurídicas com fins lucrativos, mas também entidades, por exemplo, não governamentais e também o que nos interessa de perto, os condomínios edilícios. Vamos, portanto, voltando no tempo, nos deparar aqui com uma frase que ficou muito famosa, um verdadeiro mantra que passou a ser repetido e todo mundo que fala em LGPD começa falando nesse mantra. Eu vou também iniciar por aqui, mas com uma abordagem diferente. Já vou fazer desde já uma visão crítica e aprofundar essa discussão. Do que estamos falando? Estamos falando disso aqui. Estamos falando desta frase: Data is the new oil. Ou seja, os dados são o novo petróleo. Na nova sociedade, na sociedade da informação, nos tempos atuais, em tempos de globalização e de mundo cibernético,
os dados passam a ter um grande valor, particularmente os dados das pessoas físicas. Isto porque temos aí inúmeras ferramentas de coleta de dados, temos uma série de instrumentos fazendo também essa mesma coleta e os dados passam a ser monetizados. Mas, professor, qual foi a primeira vez que esta palavra foi citada, esta frase foi citada? Na verdade, data is the new oil, os dados são o novo petróleo, é uma frase de um matemático inglês, Clive Hamby. Clive Hamby escreve um artigo nesta revista The Economist e a partir daí nós passamos a repetir. Mas o que me interessa na frase de Clive Hamby é o que ele diz depois. E este é o ponto que ninguém se refere. Olha o que ele disse de interessante. Clive Hamby: petróleo deve ser refinado. Dados, diferente deles, têm que ser analisados. E esse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Profissionais, e todos nós nos incluímos nisso, precisam ser alfabetizados em dados. Todos nós temos que falar a nova linguagem dos dados. No petróleo, o maior desafio é localizar reservas. Nos dados, o desafio é fazer bom uso dessa fonte. Petróleo é escasso e finito. O volume, a velocidade e a variedade do Big Data é inesgotável. Portanto, de tudo o que foi dito aqui por Clive Hamby, me chama muito a atenção a questão de que nós precisamos nos alfabetizar. É como se nós fôssemos analfabetos, ignorantes na linguagem de dados e, portanto, precisamos conectar essas três áreas que eu me referi preponderantemente, a área de TI, a área de direito e a área de administração. Muito bem conectadas estas áreas, nós podemos passar a dialogar a linguagem de dados aplicada aos condomínios edilícios. Mas antes disso, ainda quero passar aqui contigo para nos debruçarmos sobre a questão da importância dos dados. Por que afinal os dados são tão importantes? Não me parece que alguns serviços, nos dias atuais, nos são oferecidos gratuitamente? Você já ouviu falar disso? Vejam só, estou me referindo a isso aqui. Você consegue ter vários aplicativos, vários serviços sendo oferecidos aparentemente de graça. Você consegue baixar no seu celular inúmeros aplicativos, inúmeros programas, inúmeras redes sociais. Você consegue baixar Facebook, você consegue baixar LinkedIn, você consegue baixar Instagram e tantas outras ferramentas de comunicação e tantas outras redes sociais. Tudo aparentemente gratuito. Na verdade, quando o produto é oferecido e aparentemente de graça, é porque há um preço a se pagar. Você é o produto. Cada um de nós, nossos dados pessoais são muito valiosos. Por isso, as empresas querem coletar nossos dados. Por isso que quando nós vamos a um shopping center, e um shopping center muitas vezes é estruturado sobre o modelo de condomínio edilício, os nossos dados são coletados para que você possa ter acesso ao Wi-Fi, pede-se o seu nome, pede-se o seu RG, pede o seu CPF, eventualmente pede-se até mesmo o seu e-mail e tudo mais, tudo para que esses dados sejam coletados e na linguagem do marketing esses dados sejam transformados em leads, ou seja, contatos de comerciais, contatos empresariais, para que esses contatos possam render, para que eles possam gerar dinheiro, para que eles possam ser efetivamente monetizados. Portanto, vamos lembrar que nada é de graça e quando é de graça, o produto somos cada um de nós. E se ainda há alguma dúvida na importância dos dados pessoais, e se ainda há alguma dúvida de que esses dados podem inclusive serem manipulados e utilizados indevidamente, vamos lembrar de um grande especialista em dados, alguém que ficou famoso no mundo inteiro e que hoje inclusive é procurado pela polícia norte-americana. De quem estamos falando? Estou falando de Edward Snowden. Edward Snowden, referindo-se à importância dos dados, olha o que ele disse aqui. Ele disse o seguinte: dados não são inofensivos. Dados não são abstratos quando se trata do ser humano. Não são dados que estão sendo explorados. São pessoas que estão sendo exploradas.
Portanto, Edward Snowden nos lembra que por trás dos dados estão as pessoas físicas. Cada um de nós, enquanto pessoa física, é um consumidor. Cada um de nós, enquanto pessoa física, é um potencial financeiro, é um potencial econômico. E, portanto, se eu posso coletar esses dados, se eu posso ter um grande banco de dados focado e direcionado no meu negócio, certamente eu vou ter resultados muito interessantes, muito favoráveis, e é isso que se trabalha hoje em dia. O maior número de dados qualificados possível. É isso que busca o mercado em todas as suas áreas, em todas as suas nuances. Muito bem. E aí, mais algumas indagações podem ser feitas, né? Será que vazamento de dados tem ocorrido? Será que eu preciso mesmo de uma LGPD? Será que a LGPD veio para proibir coleta de dados, veio para proibir compartilhamento de dados? Não vamos confundir. Coleta, que é a retirada, que é a colheita, por assim dizer, que é o ato de pegar esse dado, de trazer para o seu banco de dados, com compartilhamento. Compartilhamento é a transferência de dados que você faz entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas. Voltando para a questão do condomínio. Quando o condomínio passa o banco de dados dos condôminos para a nova administradora de condomínios, ou para a atual administradora de condomínios, está havendo ali compartilhamento de dados. E aí vem a pergunta: compartilhamento é proibido? Compartilhamento é algo que a LGPD quer vedar, quer proibir? Bom, o que a LGPD está preocupada, pessoal, é com uso abusivo, uso indevido de dados. Por exemplo, vazamento de dados. E olha alguns dados aqui de vazamento de dados importante, né? Em 2017, foi encontrado um arquivo com 1,4 bilhão de nomes de usuários e senhas de diversos sites, como Netflix, LinkedIn e YouPorn. O arquivo era organizado por ordem alfabética e atualizado por hackers, e foi encontrado em plataformas para download de torrents e na dark web. Especialistas que tiveram acesso ao arquivo afirmaram que as senhas estavam corretas. Já pensou? Todos esses dados sendo coletados de forma indevida, de forma criminosa, de forma indevida. É isso que a LGPD quer proibir, é isso que a LGPD quer vedar. Tá certo, pessoal? Então, só para terem uma ideia do escândalo que foi o Facebook, o diretor de tecnologia afirmou que dados de 87 milhões de usuários do Facebook foram violados. A empresa Cambridge Analytica, e aqui o grande escândalo, né, da Cambridge Analytica, responsável por coletar e tratar os dados do Facebook, foi acusada de compartilhar indevidamente informações para, entre outros crimes, manipular eleitores e influenciar nos resultados eleitorais de 2016, edição na qual Donald Trump foi eleito. Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, atual Meta, foi duramente atacado e prometeu que o Facebook, atual Meta, adotaria medidas mais enérgicas para evitar novos vazamentos de dados. Portanto, essa é uma das grandes preocupações da LGPD. Ainda falando de vazamentos de dados, uma das maiores empresas de mobilidade urbana do planeta, a Uber, sofreu um ciberataque em 2016 e acabou expondo informações de 57 milhões de usuários, inclusive 196 mil clientes brasileiros. De acordo com a Comissão Federal de Comércio americana, foram vazados endereços de e-mail, números de celular, dados de carteira de habilitação de motoristas. Na época, a Uber negociou com os criminosos para que eles deletassem os dados e se comprometeu a avisar os seus clientes caso vazamentos de dados como esse voltem a acontecer. E o que isso tem a ver com condomínios, professor? Pois bem, a LGPD, uma vez em vigor no Brasil, caso se verifique no condomínio situações de vazamento de dados a título de ilustração, isso poderá gerar penalização, isso poderá gerar responsabilização. E eu chamo a atenção, não só no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já já nós vamos falar da existência de uma autoridade no Brasil, da ANPD, que trata da proteção de dados em todo o país. E a ANPD é a autoridade que pode aplicar penalidades, sanções
de caráter administrativo. Multas de valores altíssimos, haveremos de falar sobre esses valores. Todavia, eu quero que você preste atenção no fato de que, ao ter violado a LGPD, você violou a ordem jurídica. Ao ter violado a LGPD, você causou um dano a um direito de personalidade. Os direitos de personalidade, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, são aqueles que se prendem à pessoa humana. É o caso do meu nome, é o caso da minha imagem, é o caso da minha honra, da minha reputação. A minha imagem, o meu nome, os meus dados pessoais estão vinculados à minha personalidade, tornam-se um direito de personalidade. A LGPD protege direitos de personalidade. Portanto, quando você viola a LGPD, você cria também um dano, um prejuízo aferível, mensurável, ou, se você não quiser olhar por esse ângulo da mensurabilidade, da mensuração, pelo menos saiba que você cria um dano moral. E nesse tocante, você pode ingressar com uma ação civil de indenização, uma ação de caráter indenizatório, ainda que se fale em dano moral, conquanto também se possa aferir particularmente prejuízos no campo do direito, no campo do dano material, seja o dano material, seja o dano moral. Eu quero que você atente para este fato, porque pessoas vão entrar com ações cíveis, pessoas vão entrar com ações trabalhistas, a depender da configuração, e é o que já vem acontecendo. Além de se poder recorrer à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para aplicar sanções administrativas. E nesse caso, não há se falar em bis in idem. O que é bis in idem? É punir a pessoa mais de uma vez pelo mesmo fato. Você pode ser punido civilmente, você pode ser punido no campo administrativo e, a depender da gravidade da conduta, até mesmo criminalmente, porque existem crimes que tratam hoje em dia, por exemplo, do compartilhamento de dados indevido, abusivo, como é o caso de crianças, como é o caso de questões de íntimas. Essas divulgações, elas podem gerar crimes também, mas nosso foco aqui será a análise da LGPD. Ainda, e para falar mais um pouquinho da importância do vazamento de dados, né, que é aquilo que a LGPD quer proibir, quer vedar, quer até mesmo prevenir. Olha aqui, a Adobe, todos conhecem a Adobe, acredito. Em 2013, a Adobe, empresa de software, confirmou o vazamento de dados bancários de seus clientes, estimados em 152 milhões de nomes e senhas e 2,8 milhões de números de cartões de crédito. Os criminosos acessaram o servidor antigo da Adobe para entrar na rede da companhia, recolhendo informações dos clientes e o código-fonte de alguns de seus programas. Vários estados dos Estados Unidos da América processaram a Adobe por negligenciar a segurança de seus consumidores, tendo a empresa sido condenada a pagar $1 milhão em multa. E o mais interessante, pessoal, é que você não tem nos Estados Unidos uma LGPD. No entanto, nada impede que você possa ir à justiça, acionar, tendo em vista a afetação, tendo em vista a agressão, tendo em vista a ofensa que aconteceu aos dados pessoais. Mesmo nos Estados Unidos, que não segue o modelo europeu, o Brasil segue o modelo europeu de ter uma lei geral de proteção de dados, mesmo lá também se permite ir à justiça diretamente só pelo fato de ter havido desrespeito, agressão, ofensa aos dados pessoais, que hoje realmente passam a ter uma importância muito significativa. E também, para terminar essa coletânea de exemplos, eu falei do Facebook, eu falei do Adobe, vamos sim, citar o caso Netshoes. A Netshoes foi vítima de um ataque e dados como CPF, e-mail, data de nascimento de seus clientes foram comprometidos. A empresa garantiu que nenhuma informação bancária foi compartilhada. Depois de uma reunião com o Ministério Público do Distrito Federal, a Netshoes se comprometeu a ligar para os mais de 2 milhões de clientes afetados para explicar o que aconteceu e orientá-los. Imagina, pessoal, que possa ter havido um vazamento de dados dos condôminos. Aliás, isso já aconteceu. Uma das primeiras aplicações, uma das primeiras condenações que aconteceu aqui na Justiça do Brasil, envolvendo condomínios, foi o caso de um homem que adquiriu um apartamento
de uma construtora e, uma vez tendo adquirido esse apartamento, ele começou a receber alguns contatos, algumas ofertas de serviço associados ao apartamento. Por exemplo, móveis planejados, por exemplo, piso laminado, por exemplo, pintura do apartamento. Serviços que ele não buscou, serviços que passaram a ser ofertados e oferecidos por alguém que sabia que ele comprou aquele apartamento. E ele conseguiu fazer a prova de que o vazamento de dados, dos seus dados pessoais, se operou pela construtora. Não teve muito trabalho de perguntando para aqueles proponentes de serviços saber que os dados vieram, portanto, de uma empresa, da empresa construtora. Ele foi até a justiça, ele não evocou a LGPD, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele somente mencionou do fato dos seus dados terem sido compartilhados indevidamente. Então, a LGPD, que tem uma feição administrativa, que protege os dados pessoais, ela tem que ser compreendida nessa visão. Mas lembrando que nada impede que, além do sancionamento administrativo, eu possa ter um processo civil, como eu disse há pouco, até mesmo um processo trabalhista, e é o que tem acontecido no Brasil. Assim como no mundo, nós temos visto uma chuva, uma torrente de processos judiciais questionando ora empresas, ora pessoas jurídicas, ora entidades não governamentais, ora igrejas, ora sindicatos, e os condomínios têm que também tomar esse cuidado. Por quê, professor? Vejam só, uma visão tacanha, uma visão tímida, pode nos fazer pensar, né, que o compartilhamento de dados é algo que deve ser proibido. Vamos voltar a essa questão. Eu devo proibir compartilhamento de dados? Claro que não. O compartilhamento de dados ele é muito positivo na sociedade atual. Vejam o Waze, essa maravilhosa ferramenta que nos permite fugir do tráfego intenso, do trânsito intenso das grandes cidades, buscando as melhores rotas, os melhores caminhos. Isso só é possível porque temos o Waze. Vejam IBM Watson, uma ferramenta maravilhosa de diagnóstico, onde o exame que demoraria 8 meses para apontar um diagnóstico de uma doença rara, a partir do aplicativo IBM Watson, é possível obtê-lo em 15 minutos. Vejam a Netflix, que ferramenta maravilhosa, que consegue identificar as minhas preferências, os filmes que eu mais gosto, e oferecer serviços de streaming bastante qualificados. Como isso é possível? Como que o Waze é possível? Como o IBM Watson? Como o Netflix? Como tantas outras ferramentas que facilitam as nossas vidas se tornam possíveis? Exatamente porque há compartilhamento de dados. Compartilhamento de dados é algo importante, é algo relevante, é algo que os condomínios fazem todos os dias. Eu não posso cobrar um condômino inadimplente se eu não tenho ali os dados do condômino. Eu não posso realizar uma assembleia de condomínio se eu não tenho os dados dos condôminos. No entanto, eu como condomínio, eu realizo a custódia desses dados, eu realizo a guarda desses dados, eu tenho esses dados armazenados no meu banco de dados. E eu compartilho esses meus dados com a administradora de condomínios. Hoje, 80% dos condomínios do Brasil têm administradora, seja qual o nome que você queira utilizar. Em Goiás, utilizam-se as empresas de contabilidade. No Brasil, a maioria dos estados falam em administradoras de condomínio, não importa. O fato é que dados são compartilhados com essas empresas, com essas entidades, portanto, vamos entender isso um pouco melhor, não é? Vamos avançando e aqui chegamos à nossa realidade condominial. Na nossa realidade condominial, o compartilhamento de dados é algo frequente. O compartilhamento de dados é algo necessário, indispensável, de modo que eu tenho que identificar lá no condomínio quais são as áreas de risco, quais são os pontos dentro do condomínio, os espaços, as empresas que operam dentro do condomínio, onde os dados estão circulando, onde os dados estão sendo compartilhados, onde acontece tratamento de dados. Quais são esses pontos? Quais são esses locais? Eu preciso identificá-los. Isto porque, como veremos mais adiante, quando você implanta
um programa de LGPD, quando você implanta um programa de conformidade voltado para a proteção de dados pessoais dentro de um condomínio, você precisa saber a primeira coisa: quais são as áreas de risco, quais são os pontos de risco. Vamos falar um pouquinho, não sobre todos os pontos, mas sobre alguns mais importantes, os mais relevantes dentro do condomínio edilício. Vamos começar falando aqui, né, da portaria remota. Sabemos que muitos condomínios optam por ter portaria remota, portaria por meio virtual. Dentro da atual realidade condominial, existe aí todo um discurso, toda uma argumentação que informa da possibilidade de redução de despesas, da possibilidade de otimização de recursos e até quem defenda o aprimoramento da segurança dos edifícios, a segurança das pessoas, das vidas, da integridade física e do patrimônio de cada condomínio a partir da utilização das portarias remotas. Elas já são uma realidade no Brasil e tendem a crescer exponencialmente. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como fica a questão da portaria remota? Ela vai coletar dados para a sua operacionalidade? Claro que sim. E ela vai coletar dados mais qualificados que aqueles que uma administradora coleta. A administradora coleta o nome, o RG, o CPF do condômino, o endereço do condômino. Esses são dados pessoais propriamente ditos, tá bom? Os dados pessoais, segundo o LGPD, eles se dividem em duas categorias. Eu prefiro dividir até em três categorias, uma divisão, uma nomenclatura minha própria, eu vou explicar mais adiante. Mas, a rigor, eu tenho só duas distinções. Eu tenho os dados pessoais propriamente ditos, que são esses que identificam uma pessoa, tá certo? Identificam uma pessoa. Ou que permitem que ela seja identificada. Então eu pergunto, o RG, o CPF e o nome são dados propriamente ditos. A placa do carro do condômino também é um dado pessoal. Por quê? Porque embora eu não identifique a pessoa pelo carro, eu posso identificá-la. Ou seja, a pessoa será identificável. Claro, se eu fizer uma pesquisa naquela placa do veículo, eu consigo localizar o proprietário. Portanto, a placa do carro, o banco de dados dos cãezinhos, dos pets, dos gatos que tem no condomínio, também é um dado pessoal, porque através do dado do animalzinho de estimação, eu chego no seu proprietário. Então, dados pessoais, vamos dar aqui um conceito de dados pessoais, são todos aqueles que identificam uma pessoa física, que identificam uma pessoa natural, ou que permitem que ela seja identificável, tá bom? Isso é dado pessoal no sentido amplo. Os dados propriamente ditos são os mais elementares, são os mais simples, são os que identificam uma pessoa e são os que permitem que ela seja identificada. Mas dentro desse conceito de dados pessoais, existe um outro mais importante, dados mais qualificados. Esses dados são chamados de dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Dados sensíveis são aqueles cuja necessidade de acesso precisa ser perquirida com maior profundidade. Os dados sensíveis são aqueles que, se forem utilizados indevidamente, eles podem gerar discriminação, eles podem gerar preconceito, eles podem gerar problemas associados à pessoa em seu foro íntimo. Do que estamos falando? Eu estou falando, por exemplo, da orientação sexual de uma pessoa. Eu estou falando da religião de uma pessoa. Eu estou falando da opção política de uma pessoa. O condomínio, ele pode e deve ter os dados pessoais propriamente ditos. Ele pode ter o nome da pessoa, o RG, o CPF, o endereço, o e-mail. Ele pode ter, por exemplo, os dados dos veículos, ele pode ter os dados dos animais de estimação, ele pode ter os dados dos inquilinos e do contrato dos inquilinos, mas não faz sentido, e você já começa a entender o espírito da LGPD, tem um princípio chamado princípio da necessidade, voltaremos a falar sobre ele, não é necessário ter dados sensíveis, tais como orientação sexual. Eu não preciso dessa informação para gerir meu condomínio. Eu não preciso saber se aquele condômino ele é homossexual, heterossexual, se tem uma relação homoafetiva.
Isso não me diz respeito. Isso não é necessário. Eu não preciso saber a religião daquele condômino. Ah, professor, mas ele está fazendo cultos religiosos. Condomínio não é para fazer culto religioso. Isso viola a finalidade do condomínio. E eu não tenho que saber da religião de ninguém no condomínio. Não é necessário. Agora, percebam vocês, as portarias remotas coletam dados sensíveis, como, por exemplo, biometria. Biometria, reconhecimento facial. Isto é dado sensível, tá certo? Que pode ter justificativa, e tem justificativa, porque eu estou operacionalizando o ingresso, a saída de condôminos do edifício, mas acima de tudo, estou garantindo todo um sistema de segurança do condomínio. E segurança é um dos princípios do direito condominial. Aliás, é um dos princípios do direito de vizinhança, é um dos princípios da gestão de condomínios, ao lado do sossego, ao lado da saúde, ao lado dos bons costumes. Nós temos a segurança como um grande princípio da gestão de condomínios. E, portanto, vejam vocês que no exemplo da portaria remota se fez necessário. Olha o princípio da necessidade. Para operar a portaria remota, eu preciso ou da digital do morador ou do reconhecimento facial, portanto, dados biométricos, dados da saúde, do corpo, dados orgânicos que são compartilhados ali com o condomínio, e há essa total justificativa. Quando eu falava, então, ainda, né, em pontos críticos dentro do condomínio, vejam vocês, nós temos alguns condomínios que optam por ter empresa de segurança privada. Essa empresa de segurança privada vai ter acesso às imagens do condomínio, ao CFTV, mesmo que não tenhamos uma empresa de segurança privada, os porteiros, as portarias, seja pela via remota, seja pela via física, presencial, ela coleta dados, ela coleta imagens de pessoas. Imagine, por exemplo, um operador de segurança que está lá no condomínio. Imagine, por exemplo, um funcionário, um colaborador da segurança que, de forma indevida, está coletando imagens de mulheres que estão na piscina, de biquíni, em trajes de banho, fazendo com que essas imagens sejam compartilhadas indevidamente pelo WhatsApp para grupos estranhos e externos ao condomínio. Isso é da maior gravidade. Isso é da maior irregularidade. Se uma empresa tiver no seu banco de funcionários, no seu banco de colaboradores, um operador que pratica uma conduta como essa, ele está colocando em risco toda a empresa, que pode sofrer um processo, que pode ser multada e que, de fato, pratica uma grave irregularidade. Portanto, as empresas de segurança, as empresas de portaria remota, elas têm que ser muito cuidadosas. Elas têm que ter protocolos, elas têm que dar treinamento para os seus funcionários e exigir deles uma rigorosa preocupação, uma rigorosa postura frente a esses dados que eventualmente até poderão ser concebidos, até poderão ser percebidos. O porteiro que está ali no prédio vai ter acesso a imagens, o segurança também vai ter acesso a imagens, mas essas imagens não podem ser compartilhadas indevidamente, abusivamente. Há que se ter todo um cuidado, e esse cuidado se tornou realçado, se tornou mais relevante a partir da entrada em vigor da LGPD no Brasil. Lembra que Clive Hamby nos disse que nós precisamos ser atualizados, precisamos ser alfabetizados em dados pessoais? Portanto, vamos aqui falar de algumas terminologias, algumas novas conceituações, algumas novas definições a respeito deste programa tão importante da LGPD em condomínios. Estamos nos referindo agora, né, ao dado pessoal. Eu já tinha dito que dado pessoal é tudo aquilo que permite identificar uma pessoa ou que a torna identificável. Então, o nome, o RG, o CPF, a filiação são dados pessoais. Já o dado pessoal sensível, ele é mais elaborado. É um dado que deve ter uma justificativa, deve ter um consentimento informado, caso se queira coletar esse dado, armazenar esse dado. Há que se ter uma justificativa, há que se ter uma fundamentação, uma justificação
para a coleta desse dado e, naturalmente, o dado sensível tem maior relevância. Eu falava de uma terceira classificação quando eu quis me referir aos dados de crianças. Os dados de crianças, pessoal, falaremos sobre eles em outro momento. Eles são mais importantes ainda. E os condomínios coletam dados de crianças e tem que ter muito cuidado. Vejam vocês um exemplo reprovável que eu até censurei. Eu, como advogado condominialista, assessorando meus condomínios, eu vi que um determinado condomínio estava enviando notificações para pais de crianças e junto da notificação estavam sendo enviadas fotografias, imagens, vídeos mostrando as peripécias, as travessuras das crianças, com isso chamando a atenção dos pais para o cuidado com seus filhos menores. Está errado o síndico chamar a atenção dos pais? Claro que não. O síndico deve advertir, o síndico deve admoestar, o síndico deve alertar para os cuidados com crianças, mas jamais fazer ali compartilhamento de imagens. Tinham várias crianças, não era uma só que eu estava mandando para o pai da criança. Imagina, os pais não autorizaram, não deram consentimento para que a imagem das crianças estivesse ali sendo migradas, transportadas, compartilhadas indevidamente. Então, eu poderia ter chamado a atenção dos pais numa advertência, mas eu não deveria juntar as imagens. Eu até poderia dizer, senhor pai, eu tenho imagens aqui que comprovam isso que nós estamos afirmando. E até trazer o pai para assistir. Não entregar a imagem, mas presenciar a irregularidade. Se o pai quer de fato confirmar que o filho quebrou o playground, que o filho bateu numa outra criança, que o filho causou um dano ao patrimônio coletivo, tudo isso é passível de advertência, é passível de chamada de atenção, mas o cuidado que não se deve fazer é o de compartilhar essas imagens de forma indiscriminada. O que eu estava ali acontecendo, felizmente, eu na minha advocacia preventiva alertei e não houve um dano maior ao condomínio. Nós, como advogados condominialistas, devemos tomar muito esse cuidado para também adotar uma postura preventiva, profilática. Isso é aquilo que eu chamo de o novo direito condominial. O novo direito condominial ele tem esse caráter preventivo, profilático, exatamente para evitar que danos aconteçam, e eles podem acontecer em grandes dimensões nos condomínios edilícios. Mais uma nomenclatura, vamos dar uma olhadinha aqui. Banco de dados. Os bancos de dados é uma terminologia mais conhecida, né? Os bancos de dados nós o temos nos condomínios. O banco de dados das pessoas, dos condôminos, dos moradores, dos inquilinos, dos visitantes, dos veículos, dos animais de estimação e tantos outros bancos de dados e tantas outras informações e tantos dados pessoais. Precisamos sempre questionar da necessidade de manter ou não aqueles dados pessoais nos bancos de dados. Titular de dados, este é um nome muito importante. Quem é o titular de dados? Pessoal, titular de dados é o dono dos dados. Em poucas palavras, meu nome é Vander, portanto, eu sou titular deste nome, eu sou titular do meu CPF, do meu RG, do meu endereço, da minha biometria e de tudo o mais. Por que esse conceito de titular de dados é importante? Porque alguns condomínios entendem isso de forma errada. O condomínio acha, porque ele tem o dado do seu banco de dados, que o dado é dele, é do condomínio. E ele se nega, por vezes, a compartilhar esses dados com o titular. Imagina, eu, Wander, estou chegando no condomínio com o meu carro e eu bati acidentalmente num outro veículo ou bateram no meu carro e eu quero ver a minha imagem. Eu quero ter a minha imagem. E o condomínio se nega a me dar a imagem onde somente eu apareço. Não há outra pessoa naquela imagem. Se um condômino requer uma imagem ao síndico onde somente ele ou a sua família, o seu núcleo familiar está requerendo as imagens, ela tem que ser entregue. Por quê, pessoal? Porque a imagem não é do condomínio, a imagem é do titular. Vejam vocês que agora, na Constituição Federal, no artigo 5º, foi levado, foi introduzido no capítulo dos direitos fundamentais a proteção dos dados pessoais. E os dados pessoais
pertencem ao seu titular. Então é muito importante que você saiba quem é o titular de dados. Titular de dados é a pessoa física, é a pessoa natural, não é a pessoa jurídica, não é o condomínio. Condomínio não é titular de dados nenhum, tá bom? A LGPD está preocupada com a pessoa física, com a pessoa natural, com o titular e com seus dados pessoais. E é isso que os condomínios precisam aprender. Não pode negar imagens, não pode negar dados pessoais para o condômino. Mas olha que interessante. Mas se o condômino e o inquilino não quiser meus dados aí dentro do banco de dados, eu peço a exclusão. Dizem, e de fato a LGPD menciona que é um direito do titular de dados pedir a exclusão. Eu, como condomínio, vou excluir o nome do condomínio? Não, isso não será feito. Nós entenderemos mais adiante, porque existem as tais bases legais, guarde esse nome, bases legais, que justificam a coleta de dados, o armazenamento de dados, a custódia de dados, a guarda de dados, o tratamento desses mesmos dados no banco de dados do condomínio. Então, um condômino não vai poder pedir a sua exclusão, porque eu vou precisar desse dado para operacionalizar o condomínio. É indispensável que eu tenha esse dado. Mas haverá situações que a exclusão será possível. Mais adiante daremos alguns desses exemplos. Por enquanto, ainda estamos nas denominações e vamos aqui apresentar mais uma importantíssima denominação. Estamos falando, né? Estamos falando, portanto, do controlador, do operador e do encarregado. Quem é o controlador? Controlador é aquele que tem o domínio da gestão dos dados pessoais. É aquele que tem a custódia e a responsabilidade pelos dados pessoais. Em última análise, é aquele que tem o controle, que tem este domínio sobre todas as operações. Portanto, vamos entender, pessoal, condomínio nesta classificação é controlador, tá certo? Ele tem a custódia, ele tem a guarda, ele tem o armazenamento dos dados pessoais. Enquanto esses meus dados estão no condomínio, eles devem estar ali custodiados e o controlador é o responsável. Guardem muito essa palavra controlador, veremos que mais adiante o controlador poderá ser responsabilizado. Operador, quem é o operador? Operador é aquela pessoa física ou jurídica que é contratada, que é acionada, que é ajustada pelo controlador para operacionalizar esses dados no plano da realidade dos condomínios. Operador, por exemplo, é a empresa administradora de condomínios. Operador pode ser a empresa de portaria remota. Operador pode ser a empresa de segurança. Então percebam vocês que o condomínio vai na sua figura de controlador, ele vai compartilhar com o operador para que o operador possa, a partir daqueles dados, auxiliar o condomínio a atingir a sua atividade fim. Então, eu, como síndico, preciso de uma administradora, eu mando para a administradora todos os dados dos condôminos para que a administradora envie boletos mensalmente, disponibilize esses dados para os condôminos, os convoque para assembleias e assim por diante. Eu, condomínio, eu vou compartilhar os dados com o meu operador, eu, controlador, vou compartilhar com o meu operador, que é a empresa de portaria remota, porque ela vai precisar dos dados biométricos, do reconhecimento facial dos meus condôminos. Eu, condomínio, vou compartilhar os dados dos moradores junto à empresa de segurança, porque ela precisa autorizar e estar ciente quem pode sair, quem pode entrar no condomínio e assim por diante, pelas mais devidas e diversas justificativas e razões. Tá certo, pessoal? E quem viu o quadrinho deve ter percebido, o quadrinho anterior, que ao lado do controlador, que é o condomínio, ao lado do operador, que são essas empresas, mormente empresas, não somente empresas, mas primordialmente empresas que são os operadores, eu tenho os encarregados. O encarregado, na legislação europeia, é chamado de DPO, Data Protection Officer. O encarregado, ele é um profissional, é uma pessoa da qual se exige certificações, formação específica
para que possa operar nesse mercado. É verdadeiramente uma nova profissão, por assim dizer, o encarregado de proteção de dados ou o Data Protection Officer, como se fala na Europa, o DPO. Não se exige esta pessoa nos condomínios, conquanto não seja proibido. Claro, ele representa um custo, ele representa uma despesa a mais para o condomínio. A partir da resolução número 2 da ANPD, reconheceu-se a desnecessidade de que empresas de pequeno porte, de determinados órgãos estruturados em modelos mais simples, de que até mesmo entes despersonalizados, como é o caso do condomínio edilício, não tenham que ter um DPO. Não há essa obrigatoriedade que se faz numa empresa grande, que se faz num hospital, que se faz numa universidade. Eu tenho que ter um DPO, eu tenho que ter um encarregado. E quem é esse encarregado, professor? O encarregado é esse profissional que eu diria é o responsável pelo compliance. É como se ele fosse um compliance officer dentro da empresa e ele vai fazer a ponte entre a empresa e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele vai garantir o programa de conformidade, ele vai garantir políticas em caso de vazamento de dados, respostas caso isso aconteça. Toda essa política de tratamento de dados, de proteção de dados, ela é instituída e o guardião e o operador desta política é o DPO. Eu não preciso ter esta pessoa nos condomínios, conquanto não seja proibido tê-la. Imagine um grande condomínio empresarial, um condomínio que seja uma verdadeira cidade, um condomínio clube. Ele nada impede, possa ter um DPO, nada impede, e até pode ser meritório, até louvável que se tenha esta pessoa, mas ela não se faz necessária do ponto de vista obrigatório. Tudo bem, pessoal? Com isso nós terminamos aqui a nossa primeira aula, nosso primeiro módulo de LGPD aplicado aos condomínios. Em outros módulos aqui, neste mesmo curso, ainda seguiremos falando da importância da aplicabilidade da LGPD em condomínios edilícios. Até mais!